Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje nós vamos mergulhar num assunto que não é muito comum, principalmente no meio cristão. Não se trata dele, eu acredito, até com mais profundidade do que deveria ser tratado. Graças a alguns pastores, este assunto começou a entrar dentro das igrejas. Eu me recordo aqui de Josué Gonçalves, um exímio pastor que fala muito sobre a área familiar. Ele, a conta-gotas e muito superficialmente, entrava no assunto. Depois apareceu um outro pastor, que hoje chega a ser até bola da vez, quando se quer tratar do assunto, que é o pastor Cláudio Duarte. Você já sabe que só de falar em Cláudio Duarte que nós vamos falar sobre sexualidade. O Cláudio é convidado no Brasil inteiro, vai para todas as igrejas, e eu quero crer que ele foi aquele que abriu as portas para que esse assunto entrasse dentro das igrejas. Todo mundo faz e todo mundo fica calado? Não, é uma coisa que pode ser inclusive analisada à luz da Bíblia. É o que a gente está pretendendo fazer no programa de hoje. Sexualidade à luz da Bíblia. E para quem pensa que não fala, abra o livro de Cantares e você vai se encantar com a prosperidade sexual de Salomão. Tá bem? Para a gente tratar deste assunto, estou recebendo aqui a sexóloga Ariane Marques. Seja bem-vinda. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Que momento agradável, né, Celso? Um momento em que a verdade é traga de uma forma saudável, sem gerar constrangimentos, e à luz da Bíblia, né? Num leito sem mácula. Nós estamos precisando disso, é um tempo em que nós estamos necessitando da informação que gera essa libertação, como está em João 8,32, né? Já que citei dois pastores, você deve acompanhá-los também. Acompanho e os amo, admiro o trabalho deles. Você deve buscar, inclusive, até para mais conhecimento, né? E às vezes para desconhecimento também. Mas se você pega do pastor Josué Gonçalves para o Cláudio Duarte, é da água para o vinho. São visões bem... Existe uma discrepância no falar, no levar a informação. Né? Tanto é que, vamos dizer, o Cláudio Duarte explorou o lado do riso para falar de sexualidade. Porque brincando ele fala das coisas sérias. Isso, Celso. Ele trouxe uma forma agradável e divertida. Então, ele tirou daquele padrão sério para levar para o público cristão, para o público que tem temor a Deus, uma forma agradável e divertida de falar de sexualidade. Já o pastor Josué, né, ele traz uma outra conotação, ele vem totalmente ali mais diferente, sério, mas eu amo o pastor um Josué trabalho Gonçalves. muito lindo, eu sou muito fã. Ele traz com uma seriedade, mas com leveza. Né? Ele consegue remanejar aqueles assuntos que são tão sensíveis de uma forma bem gostosa, sem constrangimento. É bem bacana. Ele consegue explicar que somos uma única pessoa, né? É verdade. Ao se casar, né? Verdade. Somos um só corpo. E ele chega bem nisso aí. Lamentavelmente, nós ainda continuamos vendo um certo tabu dentro das igrejas. Você leva o Cláudio Duarte, leva lá mais para o lado do humor e acaba não guardando os princípios, às vezes, que ele faz embutir dentro da sua palavra. E aí a gente percebe que a gente ainda permanece um pouquinho adoecido nesse aspecto. É uma sexualidade, eu diria que adoecida no meio cristão por conta da religiosidade. É verdade, Eu tratando esse assunto aqui, você pode ter certeza absoluta que a gente vai ter elogios, mas vamos apanhar um bocadinho também. Tudo bem, sinta-se à vontade, né? Nós estamos no YouTube, Diário Brasil TV Gênesis. Uma pena, mas uma pena, Ariane, eu coloquei que você estaria comigo no YouTube. A Valquíria, que é minha produtora, colocou lá, ela dirige bem aquilo ali, né? Faz bem um espetáculo, né, do que vai acontecer. Sabe quantas pessoas se manifestaram? Deixando uma pergunta para você? Compartilha comigo. Nenhuma. E olha que em outros assuntos aqui, eu fico devendo, inclusive, né? Um último programa que eu fiz aqui com participação, né, gravada de telespectadores, eu acho que eu usei 8 áudios e eu tive que escolher entre os áudios, os que eram parecidos, e buscar um só. Aí premiei o primeiro que mandou.
Celso, e isso é tão sério hoje, em Salmos vai dizer, quando ocultei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Eu comecei a estudar sexualidade há quase 9 anos atrás, após a minha segunda gestação. E eu comecei a estudar escondido da igreja. Olha que coisa triste de dizer. Eu comprava livros pela internet, falando sobre orgasmo, disfunções sexuais. E naquele período da minha vida, eu gostaria de lutar pelo meu casamento, pelo meu relacionamento. Por conta do segundo parto, eu sofri disfunções sexuais na minha sexualidade e até os ginecologistas, eu fui em 2 por sinal, não tinham resultado, não tinha a solução para o meu problema. A minha vida sexual estava um fracasso e eu decidi lutar pelo meu casamento. Eu orava, eu jejuava, mas existe uma coisa, Celso, a Bíblia vai dizer que Deus criou corpo, alma e espírito. Então a gente tem que cuidar dos 3 e muitas vezes a nossa religiosidade nos faz levar tudo para a questão espiritual. Mas nós não flutuamos, nós sentimos sede, fome, sono, então nós temos carne. É bem fato que nós devemos alimentar mais o espírito, né, Celso? Mas nós somos feito carne. E a sexualidade, que é um projeto de Deus, né, que está na Bíblia, a gente encontra em vários versículos, ela acaba ficando de lado. Lamentavelmente, o que a gente percebe às vezes é que ao tentar fugir do mundo, né, que prega-se muito isso dentro da igreja, e quando na verdade nós não devemos sair do mundo. Paulo diz isso claramente, você não deve puxar para si as coisas do mundo, mas você não pode sair do mundo, porque é lá inclusive que você dá o seu bom exemplo, e pode às vezes plantar a sua semente. Mas também com isso acho que fugir um pouquinho do assunto sexualidade, que ela estaria mais no mundo, até nos caminhos mais errôneos, né? É verdade. Por que isso? Celso, a realidade é que as pessoas distorceram o que era para ser belo, o que era para ser íntegro, né? Quando a gente passeia, por exemplo, em Eclesiastes 9:9, a Bíblia vai dizer que o sexo, ele é a boa porção, que a intimidade, ela é a boa porção da vida. Lá chega a dizer assim, que você trabalha debaixo do sol, mas esta é a boa porção. Só que as pessoas começaram a distorcer o que era uma sexualidade saudável, que gerava bem-estar no casamento, e acabou levando isso para a pornografia, para sujeira, um leito com mácula, e isso foi impregnando uma cultura sexual triste e extremamente distante da Bíblia. E todas essas distorções culturais, essas instruções erradas que foram contaminando as pessoas, acabaram gerando nesse assunto que era tão belo, um medo de tocar nele. Começou a ser constrangedor falar de sexualidade. Ou talvez sempre foi, né, por conta da religiosidade, mas tornou-se mais por conta da promiscuidade que foi ali impregnando na nossa geração. Mas será que ficou constrangedor também uma certa interação maior entre homem e mulher? Também. Mesmo sendo cristãos? Acredito também que esbarrou aí? Acredito que sim, Celso. É bem claro que existe também a questão que a gente compartilhava, né, há pouco, da comunicação. Né? Nós não temos um ensinamento. A mulher, ela não tem a primeira relação com o marido e ela liga para a mãe e fala: mãe, como que o papai gosta? Mãe, é estranho isso, essa posição pode? Não tem essa instrução. E quando não se tem uma instrução de algo, a pessoa caminha no escuro. A mãe, ela ensina a filha a fazer o arroz, o pai, ele ensina o filho que tem que trabalhar e prover, mas e a sexualidade? De onde nós vamos aprender a lidar com as mudanças, né? A mulher, ela tem o bebê, aí ela tem um hormônio chamado prolactina, ele sobe, a testosterona desce, a mulher não tem desejo sexual. Normalmente ela sofre de estenose vaginal, que é um ressecamento. Então todas essas questões que acontecem no corpo, que foi criado por Deus, como está em Gênesis 1:27, vai adoecendo a mulher para ela não saber lidar. Você me deu uma caraminhola na cabeça. Você disse que a mulher não tem desejo sexual somente naquele momento ou sempre? É um período, né? Vamos falar do sempre, Celso. O homem, ele tem cerca de 50 vezes mais testosterona no organismo que a mulher. Sim. Testosterona é o hormônio do desejo sexual, vamos colocar assim. Então, naturalmente, o homem, ele tem mais desejo sexual que a mulher. O homem, normalmente, ele acorda excitado, ele quer o contato íntimo pela manhã, pela noite. E se ele for hormonalmente saudável, ele vai querer, de repente, até todos os dias. Mas a mulher não é assim, hormonalmente, né? Nós podemos ser educadas a ser assim, e o nosso corpo é propício a isso. E biblicamente também, né? A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 3, em diante, que a gente
Tem uma Você série... está me falando uma coisa que eu ouço exatamente o contrário. Quer dizer, o homem, evidentemente, chega mais. Isso. A mulher, um pouco menos. Isso. Certo? Agora, a reclamação é que não se chega nunca. E a reclamação vem dos dois lados. Você acredita? Ele não faz comigo, ela não faz comigo, né? Mas se tratando do que você me trouxe, Celso, relacionado à mulher não querer, nesse período que eu trouxe aqui, que é o período pós-parto, tem essa questão da prolactina que vai durar um período da amamentação e um tempinho a mais. Um pouquinho a mais de tempo, dependendo do organismo, né? Então é um ano, e o homem bota a culpa no bebê, né? No bebê, porque daí o bebê chora. Só pensa naquele menino, só pensa naquela menina, né? E na verdade é a tal da prolactina, que é o está dando hormônio um tempo necessário para a mulher. Isso. Fazendo possivelmente aquilo que as mamães mais antigas faziam. Isso, exato, isso. Mas não é que a mulher não pode ter desejo, ela até deve trabalhar isso. E quando a gente traz no consultório ali ferramentas, instruções para a mulher lidar com essa mudança do corpo, ela volta à vida sexual ativa. Palestrante e coaching, né? Você está, como você disse, há 9 anos estudando sobre sexualidade, tem 22 cursos em seu currículo. Isso. Precisava tudo isso? Na verdade, Celso, no Brasil nós somos bem carentes de estudos sobre sexologia clínica, anatomia. Então, quando o assunto é sexo, encontra-se muito mais conteúdo para estudo fora do Brasil. Hoje nós temos um referencial no Brasil, que é o Instituto Casal Tessarioli, que fica em São Paulo, onde eu faço as minhas formações. Eu fiz em alguns outros institutos, mas registrados, esse é o instituto que no Brasil tem todos os registros. Então, eu fiz 22 cursos e estou fazendo um outro atualmente por essa questão, pela carência do estudo em sexologia, disfunções sexuais e distúrbios sexuais que existe no Brasil. Ariane, eu estou vendo aqui que você já palestrou para mais de 10 mil mulheres e casais. Há um interesse real ou eles esperavam que você fosse tão engraçadinha como é o pastor Cláudio Duarte? O engraçadinha fica por minha conta, viu? Então, Celso, eu uso do humor também. Eu não uso dessa forma que perca a essência da Bíblia. Eu também não gosto de heresia. Eu ministro palestras em igrejas no Brasil inteiro, eu ministro cursos e workshops para casais e para mulheres, onde eu trabalho não só a sexualidade, eu trabalho as linguagens do amor, eu trabalho a essência da comunicação, e eu trabalho todo um todo. Eu decidi estudar a sexualidade, mas a sexualidade ela não é sexo. Sexo é uma coisa e sexualidade é outra. Né? Eu atendo casais, por exemplo, que eles saíram da fase do sexo. E amor é outra coisa. Tanto é que eles, eu acho, né, vou fazer amor. Nós fizemos amor. Fizemos porcaria nenhuma, vocês praticaram sexo. Na verdade, pode existir um ato sexual com muito amor e carinho, sim. Mas na essência, o sexo é sexo, o amor é amor. E a realidade é essa, a gente tem que tratar assim. E a gente vai entender isso até na Bíblia, né? Em Cantares, por exemplo, foi um livro que o Senhor trouxe com tanta sabedoria, Celso, é um livro que a gente vai ver a diferença do amor e do sexo, né? Ele traz o amor no ato das preliminares, mas depois sem deixar de fazer a prática real, né? Exato. E ali ele fazia de tudo, né? De tudo, de tudo. E quando você me trouxe para casais, para mulheres, é isso. Quando a gente pega a Bíblia e entende essa essência dela, usando a junção da teologia com a sexologia, eu decidi, então, escrever um livro, estou num processo de escrever esse livro, gravei um curso online que em breve vai ser lançado, um curso online para casais, chamado Quarto Edificado, onde o casal pode ter acesso a informações ali, no seu computador, no seu celular, com fone de ouvido, falando de sexualidade à luz da Bíblia. E eu levo o quê? Eu levo com clareza como viver uma sexualidade plena em um leito sem mácula, que é o que nós buscamos como cristãos, né? A salvação, nós buscamos a santidade, mas nós queremos o prazer que Deus deixou. Muitos ouvem uma coisa e fazem outra, né? O que é que se pode fazer dentro de 4 paredes um cristão? Nossa, eu amo essa pergunta, Celso. Então, na realidade, a regra eu penso assim, se eu sinto paz, eu faço. Paz para mim é a resposta de Deus. É como se o Espírito Santo dissesse, pode ir, minha filha, eu estou contigo. Quando a paz me é roubada, a Bíblia diz que o Espírito ele testifica. Então, quando a paz me é roubada, não vale a pena. Ariane, pode ou não pode? Eu tenho que ter 3 peneiras para passar essa resposta. Primeiro, está de comum acordo?
ambos estão de comum acordo, o casal está em pleno acordo. É bom para mim, é bom para você, como diria o russomano. Segundo, isso fere os meus princípios? Porque às vezes está de comum acordo, mas quer fazer para agradar o outro, então está ferindo um princípio meu. Certo. E o terceiro, o que os meus líderes espirituais acham disso? Porque eu já ministrei em igreja que quando traz alguma coisa relacionada aos beijos na genitália, ao oral, é pecado. Eu já ministrei em igreja que é correto, que é livre. Então, peraí, existe uma hierarquia espiritual. Se eu estou debaixo de uma cobertura espiritual e aquela instrução é que não faça, seria uma desobediência. Uma das coisas que as mulheres mais reclamam, e não estou falando da igreja, não. Em geral. Estou dizendo no mundão, certo? Sejamos cristãos ou não. É de que falta exatamente um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de preliminar, sabe, gostosa, né? Que elas não têm isso. O homem é mais vapt-vupt. É, Celso. Certo? Ele é mais coelhinho. Pum, cai de costa e vai embora. Vamos falar então de uma coisa que é bem importante. O sistema neural do homem, sexualmente falando, e o sistema neural da mulher. Aliás, neural não, vamos falar geral, fisiológico, né? O homem, se ele é hormonalmente saudável, com 3 minutos de estímulo, ele tem uma ereção, ele está em estado de excitação. A mulher não, tá? A mulher, ela precisa no mínimo de 20 minutos de estímulo, beijo, palavras, toques, para depois ir para o ato sexual. Quando a gente vai entrar na Bíblia, por exemplo, lá em Cantares, tem uma passagem onde Salomão afirma que ele colocou o dedo no umbigo dela e que lá ele encontrou mirra. Aquilo lá era uma preliminar. Ele massageava a genitália dela, que na verdade não era um umbigo, na teologia a gente descobre isso, e não era mirra que ele encontrava, era lubrificação vaginal. Por que isso é trago assim? A gente tem que trazer, desnudar a Bíblia, né, de uma forma bonita, sem tirar e sem perder a essência dela, para trazer a importância da preliminar. Celso, um homem hormonalmente saudável, com 50 ml de sangue na genitália, ele tem uma ereção. A mulher não. A mulher, ela precisa de 500 ml de sangue circulando na genitália para ela ter um orgasmo. Olha que diferença. E aí entra Deus com a beleza, né, toda que ele traz para a gente dentro da Bíblia, para dizer lá em 1 Coríntios 7,4 que meu corpo é do meu cônjuge e o dele é meu. Nós estamos falando e tentando contextualizar sob a luz da Bíblia. A luz da Bíblia. Veja bem, muito disso é colocado como pecado, 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 pecado. Meu Deus, eu estou só imaginando o quanto nós não vamos apanhar um pouquinho aqui por estarmos falando o que você está dizendo aí e eu fomentando para que você diga, né? Como é que a gente vai quebrar esse velho tabu que vem lá de trás, que o homem até podia tudo e a mulher não podia nada? Ela era simplesmente aquela companheira, como diz o outro, que tinha que dizer amém, sim senhor, né? Está sempre disposta, com a casa bela, com um sorriso no rosto, mas a alma ferida e adoecida. A nossa sexualidade, Celso, ela foi tão adoecida, principalmente por conta da cultura e da religiosidade. Hoje eu atendo no meu consultório, eu pego casos, né, bem fortes. Eu tenho uma paciente, por exemplo, de 67 anos, ela fez 68. Uma mulher inteligentíssima, mais de 30 anos de relacionamento, 4 filhos, claro, eu não estou expondo o nome, mas aos 67 anos, ela nunca tinha tido um orgasmo. Uma grande mulher de Deus, uma mulher de oração. Por que eu estou trazendo isso? Porque ela não teve instrução. Durante anos, durante um momento de intimidade, ela chorava, porque ela sentia dor, Celso. A lágrima descia do olho no escuro, enquanto era para um momento ser de cumplicidade, de prazer. A Bíblia chega a relatar que o sexo é um momento de delícias. Olha que lindo isso. E aí a gente vai perdendo isso quando a gente está de frente de uma pessoa que foi criada ouvindo que sexo é para reprodução. Eu respeito a opinião de cada um e eu estou muito aberta a aprender, né? Mas a realidade é que a Bíblia não traz isso e anatomicamente, Celso, não é isso. Porque se fosse assim, o homem, ele não teria uma ereção matutina. Se Deus dependesse de que o homem e a mulher fizessem a questão só para a reprodução, este mundo estaria despovoado. Com certeza. Porque 90% ou mais dos filhos que nasceram, inclusive nós, foi no acaso. Verdade. Foi na vontade do homem e da mulher chegarem juntos. E aí, engravidei. Né? Muito raramente, a não ser, acontece mais em casos que está meio difícil
da mulher engravidar, né, que ela busca, né, temperatura, busca momentos que o médico ensina, né, Ambiente, e tudo mais. Mas a maioria é no vapt-vupt e aconteceu. E é uma coisa, olha que bacana que você trouxe, né, Celso? O vapt-vupt, o que acontece? Anatomicamente, nós somos criados por Deus para sentir prazer. Por que isso? A mulher tem um órgão no corpo dela que não serve para passar xixi, não serve como órgão secretor, não serve para nada, serve para sentir prazer. Olha que coisa forte. É o clitóris, criado por Deus, que está ali na parte interna, né, da mulher, a gente só vê a glande, está na Bíblia, aliás, perdão, é anatomicamente falado, citado, quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando, e quem não sabe, pesquise. O clitóris, ele é um órgão sexual, ele é para o prazer da mulher. Então é muito importante que a gente entenda que o sexo ele não é só para a procriação. Mas quando você traz isso à luz da Bíblia, e até eu fico imaginando dentro de uma igreja, há igrejas e igrejas, aquelas que são mais do tempo do primário e aquelas que são um pouquinho mais abertas, né? Que a juventude, por exemplo, é um pouquinho mais expressiva e tudo mais. E aí você fala, sexo não é pecado, o prazer não é pecado. Isso. Cruz incrédulo. Celso, a realidade é que a gente está nesse tempo de libertação. João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. O sexo, quando a gente vai estudar sobre ele em Gênesis, na criação, onde Deus diz para ser uma só carne, a gente vai entender que o sexo ele é liberado para o casal num tempo de maturidade. E o que é um tempo de maturidade? É um tempo que você está preparado para seguir com a sua família, deixar para trás os pais e seguir a sua história. Esse é o tempo do sexo. Então, eu creio, para quem crê na Bíblia como eu, como o Senhor, nós cremos que o sexo é um ato para casados e o prazer é um ato para casados. Então, levando em consideração que a gente crê que é a Bíblia, né, independente da doutrina religiosa da igreja, a gente tem que entender que o sexo, ele é um comando de Deus. Deus diz para sermos fecundos, para sermos uma só carne, para procriarmos. E ele traz também a essência da sexualidade como uma forma de cumplicidade e proteção. Então, hoje, respeitando as doutrinas da igreja mais uma vez, que é importante citar, eu ministro em igrejas de diversas doutrinas. Eu já cheguei em igrejas, por exemplo, que antes de subir no altar, o pastor me chamou e falou, de que você vai falar? E aí eu falo, de intimidade. E aí ele me descorreu várias coisas que eu não poderia dizer. E eu respeito aquela doutrina, mas dentro da Bíblia eu gosto muito de explorar aquilo que Deus trouxe com clareza, com objetividade. Em nenhum pode, momento não pode. ele nega isso, né? Muito pelo contrário, ele só incentiva, estimula isso. Evidentemente, papai e mamãe. Mas não é só para fazer papai e mamãe, não, né? Não, porque lá em Cânticos ele se deliciava nos seios dela, lá em Cantares, por exemplo, 1:2, diz assim, que os teus lábios me cubram de beijo, pois teu amor é melhor que o vinho. Cobrir lembra cobertor, né? E é engraçado a gente fazer uma analogia de como que ele se deliciava, ele se saciava nos seios dela, mas ele não beijava nenhuma outra região, era só os seios. A gente fica sem entender. Ele fala em vinho, né? Também, menina. As taças. Onde é que ele bebia esse vinho aí? Ficava lá, com a sensibilidade de estação extremamente alta. E é isso que a gente quer trazer, a resgatar na família a saúde sexual do casal. Celso, o adoecimento sexual de um casal influencia até inconscientemente na criação de filhos. Isso são estudos que comprovam, estudos de psiquiatra, psicólogos, que comprovam que um homem com uma disfunção sexual, seja ela ejaculação precoce, perda de ereção ou qualquer outra disfunção, ou uma mulher com anorgasmia, dispareunia, outras disfunções sexuais, inconscientemente desequilibra o pilar saudável emocional da casa. Então, uma sexualidade mal resolvida adoece muito, mas muito uma família. É por isso que eu influencio tanto, Celso, que as pessoas não esperem o adoecimento, a disfunção sexual chegar para procurar uma instrução sobre sexualidade. Acho que a gente deve se prevenir, né? Ir ali e ter o cuidado importante com essa sexualidade. Isso tem que começar mais cedo, acho que esse ensinamento. Eu vejo, por exemplo, os meninos e meninas, né, tentando se relacionar, por exemplo, iniciar um namoro, né, muito rapidamente a gente vê o noivado, porque na verdade eles querem cumprir o depois do casamento. Mas também acontece, e eu tenho visto muito acontecendo, de mal se casarem, mal se largarem. Não está faltando alguma coisa aí, né? Um casamento precoce, né?
E quase sempre é para evitar o pecado sexual. Celso, a igreja, ela acaba influenciando muito que as pessoas se casem para que não haja o sexo antes do casamento. Mas hoje eu levanto uma bandeira de que que toda igreja deve oferecer um curso para noivos, para mostrar para eles o que de fato é o casamento. Eu ministrei alguns cursos para noivos, eu tenho um projeto ainda de um curso para noivos online, para que alcance o Brasil e fora do Brasil, onde a gente traga o que de fato é um casamento, aonde a gente traga para desvendar os olhos daquele jovem, para ele cair na real que não é só o sexo. E muitos deles se apegam ao ato sexual e quando vão para o ato sexual, que está na fase de construção e adaptação sexual, eles desistem. Porque quando jovens, ainda que é pecado e que é errado, o jovem ele acaba se tocando, porque se é um menino, ele acorda com uma ereção, ele toca ali naquela genitália, infelizmente, ainda que a gente instrua, não coloque a mão, não se masturbe, é pecado, ele vai ter esse contato. A menina, ela começa com a questão hormonal, fala, mas o que é isso? De onde veio essa lubrificação? Então, o conhecimento natural do corpo, que a igreja encobre, onde nasce muito pecado, porque não tem instrução, deve ser trago para esse jovem antes dele casar. Porque ele vai entender que a intimidade ela é uma construção. Receber prazer no ato sexual e oferecer prazer é uma construção. Precisa de instrução, não vai ser de um dia para o outro, né? O que mata aí, geralmente a mulher conversa mais com a mulher e nunca deixa de dar um toque de como é que está sendo a sua vida, e principalmente a vida sexual. É verdade. E aí você ouve a de cá falar de maravilhas que acontecem com ela e não acontece a mesma coisa contigo. Assim, e aí mora o perigo, não mora? Mora. Não? É porque assim, Celso, assim como a maioria dos homens tem vergonha de assumir uma fragilidade na área sexual, às vezes nem uma disfunção, mas uma fragilidade, a mulher, algumas, e aí isso é bem real, uma grande parte das mulheres, elas preferem contar vantagem para as amigas, aonde muitas vezes não é real, e dizer, nossa, foi maravilhoso, meu marido é apaixonado, né? E trazer aquela inverdade para se reafirmar, para se afirmar como uma mulher poderosa, com uma boa autoestima e na realidade às vezes adoecido. Na realidade ali encoberta é uma mulher que nunca teve um orgasmo, que não tem lubrificação, mas ela traz como se tivesse tudo bem. E aí quem fala desse jeito, aí eu volto um pouquinho para o mundo, né? Eu perco o amigo, mas não perco a pergunta, né? Você fazer a propaganda do maridão, você não está correndo um risco de colocá-la nos braços de outra? A realidade é que a gente, trazendo a sabedoria da palavra de Deus, a gente tem que ter cuidado com o que diz, né? A vida e a morte estão no poder da língua, como diz Provérbios. Então a gente tem que ter muito cuidado em fazer propaganda daquilo que não queremos vender, Celso. Porque quando eu não quero vender o meu marido, eu não tenho que fazer propaganda dele. E assim eu não faço. Quando eu não quero vender a minha esposa, eu também não faço propaganda. A gente tem que ter cuidado em guardar, em resguardar essa sexualidade. Achei interessantíssimo, eu ouvi um vídeo seu, você com seu marido. Ah, que bacana. Mas um do lado do outro, falando sobre sexualidade, e ele até pontuando algumas coisas. Ele começou pelo respeito, se não me engano. Foi, né? Ele falou em 10 motivações, né? E tudo mais. Tem vídeo novo saindo aí com o maridão. O maridão era bem tímido e agora ele veio, eu ministro muito para casais. Eu achei até que nesse vídeo ele estava meio fora, né? do esquema ainda, né? Ele estava meio constrangidinho. Né? Eu fico muito feliz com... E se fica constrangido, meu Deus do céu. Não sei se seja um cara de pau como eu mesmo, para tratar de um assunto como esse, pisando em ovos, evidentemente. Pisando em ovos, Na realidade, a criação desse canal, ela surgiu há alguns anos atrás, com a ideia de falar de sexualidade à luz da Bíblia. E quando surgiu, ele sempre me apoiou muito, mas muito tímido, sabe, Celso? Ele falava, não, deixa você, amor, eu tô aqui do seu lado, mas ele não queria estar lá. Tô contigo, mas não abro, né? Não, e era bacana porque eu ia montar a pauta e ele dava dicas e instruções, mas não queria aparecer. Hoje ele está mais livre, ele gosta de aparecer. Graças a Deus, nós ultrapassamos 3 milhões de visualização no canal, estamos aí com quase 25 mil inscritos. Um trabalho orgânico, Celso, um trabalho com muito carinho, né, totalmente orgânico. Vale a pena te buscar, é no YouTube, né? É no YouTube, Ariane Marques, Aryanne. É o nome que você está vendo dela, Ariane Marques. Isso mesmo. Né?
e você abre o jogo, né? Lá no canal, Celso, é uma informação diferente das informações que eu levo no altar da igreja, respeitando ali a doutrina da igreja. No canal eu levo de uma forma brincalhona, de uma forma despojada, para as pessoas terem um interesse. Porque se é um vídeo instrutivo, onde você está ali falando, a pessoa acaba não querendo assistir. Então, quando há tempo atrás eu comecei a orar, sentei com o marido, pedi a benção dos pastores, eles falaram muito cuidado, mas pode levar essa informação dessa forma engraçada para que as pessoas recebam essa informação e coloquem isso em prática na sexualidade. E é bem isso que eu tento levar com muito carinho. Existe aí um segredo ou vários segredos para um casamento saudável e feliz sexualmente? Existem. Que a gente tem que gravar e dizer, poxa, esse segredo já não está mais descoberto para mim. Na realidade, os segredos não são bem segredos. A realidade é que nós não temos a prática de colocar nós colocamos como segredo na nossa mente, às vezes. E na nossa prática fica distante. Porque, veja bem, o homem ele se preocupa muito com o carro estar limpo, com o horário do culto, com o terno. A mulher se preocupa muito com os filhos, com a casa, com o trabalho. Mas a sexualidade ela vai sendo empurrada, ela vai sendo levada de qualquer jeito, né? Não existe um cuidado. Se a gente vai receber uma visita, a gente prepara a casa para receber a visita. Se a gente vai fazer sexo com o marido, é do jeito que tá. Tomei banho, tô limpinha, tá bom. Só isso tá bom, vamos lá, porque amanhã a gente acorda cedo. Então, não existe um comprometimento, não existe esforço da parte do casal para cuidar da sexualidade. Então, cai na rotina, né? O homem é um ser visual. Então, infelizmente, eu até brinco, eu fico pensando, meu Deus, como meu marido vê um monte de mulher mais bonita que eu, sendo mesmo um homem de Deus, como ele vai lidar com isso? Então, ele tem que estar bem alimentado sexualmente, de forma em que nós possamos ter essa cumplicidade. E um dos segredos, Celso, é a comunicação, é falar de sexo. Porque, veja bem, se eu não falo de sexo e nem penso em sexo, no mínimo, quando eu for para a prática sexual, vai ser estranho. Eu vou estar em algo que não está conectado com a minha vida, não está conectado com o meu dia a dia. Então, é muito bacana que o casal fale disso, né? Então, assim, deite na cama um do lado do outro, faça uma brincadeira, né? Fala, amor, me conta aí 3 coisas que você gosta nos nossos momentos de intimidade. Eu ouvi ele conta uma, você outra, vai fazendo uma brincadeira e vai se descobrindo. Amor, vamos fazer aqui, vamos traçar uma meta. Vamos uma vez no mês sair só para namorar, só para ter o nosso momento de beijo na boca, de cumplicidade, de carinho, né? E tirar o sexo da genitália. Porque o que aconteceu com a nossa cultura e com a nossa religiosidade? Sexo ligado à reprodução, né? Genitália, fricção, não. A gente tem que tirar o sexo da genitália e colocar numa palavra, colocar num beijo, num toque, na conexão, no cheiro. Eu atendo casais, por exemplo, que eu tenho um paciente que ele teve câncer de próstata, retirou a próstata e nessa retirada perdeu o mecanismo de ereção. Ele continua ativo sexualmente, ele só não tem ereção peniana. E aí as pessoas me perguntam, como assim, Ariane? Simples, é um casal cheio de saúde, cheio de vontade, que tem várias formas de se conectar sexualmente sem necessariamente precisar de uma ereção peniana. E é saudável, e é gostoso, e os dois se satisfazem assim. E é possível, e nós precisamos disso. São alguns dos pilares de uma sexualidade saudável. Veio uma pergunta na cabeça que eu não deveria te fazer. Não, fica à vontade. Já não aconteceu, por exemplo, de durante esses seus encontros, né, com casais, e também com mulheres, e de aparecer, por exemplo, os homossexuais, tanto masculino como feminino? Sim, Celso, apareceu várias vezes. Eu os amo muito. Eu aprendi na Bíblia que o nosso dever é amar, o Espírito Santo é convencer e o de Deus é julgar. Né? Alguns psiquiatras e psicanalistas, psicólogos afirmam que existe sim aquela pessoa que nasce, né, e não se reconhece com aquela genitália. E eu respeito muito tudo isso, mas quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente entende que a Bíblia traz uma outra versão. Então eu os amo, os respeito, eu tenho várias pessoas que me amam, me respeitam muito o meu trabalho e eu decidi não julgar. Então eu os amo, eu falo do amor de Cristo, eu falo de como eles podem ser preenchidos, curados, né? Não curados, não falo da cura do homossexualismo, não, eu falo de cura na alma, né? Do quanto eles pensam no quanto essas pessoas sofrem, do peso, carrega, da rejeição. Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. A rejeição que, meu Deus, eles têm, sabe, a alma dolorida. É dolorida, né? Porque é uma rejeição, do primeiro pilar que eles precisam ter na estrutura emocional, que são os pais.
Aí vem uma rejeição dos amigos, da sociedade. Então, eu, graças a Deus, sou muito respeitada por eles e os amo e convivo com alguns, porque no dia a dia a gente sempre conhece ali pessoas que se apegam e são pessoas que, aonde eu passar, eu vou amá-las e respeitá-las, porque esse é o meu dever na Terra. O mundo está se abrindo para isso, né? É. Eu gostei muito de uma fala do Papa Francisco. Se Deus te fez assim, não sou eu que vou te recriminar, não é mesmo? É verdade. Certo? E eu acho que nós estamos num tempo que a gente tem que respeitar mais o outro, o ser humano em si. Seja ele homossexual, seja ele idoso, seja ele alguém com que tenha alguma anomalia neural, algum distúrbio mental. Nós precisamos respeitar mais o outro. A gente está num tempo em que a pessoa prefere julgar. Ah, mas espera aí, esse daí... Não, a gente tem que amar, abraçar, se relacionar e ouvir. Nós estamos com um adoecimento emocional muito grande por não ouvir o outro. Né? Peraí, mas por quê? Como que aconteceu? Como você se sentiu assim? Como você se descobriu assim? E de repente, ouvindo, a gente vai percebendo que a nossa religiosidade, ela precisa baixar e o nosso amor pelo outro deve aumentar. Como é que a gente lidaria, porque nós não podemos esconder isso, com as parafilias? Hoje... Nós estamos com casos, por exemplo, muito recentes. O mais recente dele que veio à baila foi o caso do João de Deus, lá de Abadiânia. Que durante o seu trabalho espiritual também fazia, pelo menos acusam-no, de que ele abusava sexualmente de algumas das suas pacientes. A parafilia, ela é um distúrbio de desejo sexual, é um desejo sexual diferenciado. Pode ser por um couro, pode ser por por exemplo, a necrofilia, que é um desejo sexual por uma pessoa morta. Esses adoecimentos, eles devem ser tratados por psiquiatras e psicólogos, né? Por que isso é muito importante a gente trazer? O João de Deus, por exemplo, a gente sabe de toda a questão espiritual, mas não vamos entrar nisso, vamos falar da questão de parafilia. O cidadão. O homem. Existia um adoecimento que não foi tratado, porque não foi trago à tona num tempo que deveria ser tratado, e ele foi disseminando esse adoecimento e transbordando esse adoecimento em outras pessoas, afetando outras pessoas com o seu próprio adoecimento, né? Então, a parafilia... Ariane, como eu descubro se eu tenho ou não uma parafilia? Você precisa entender, aí eu volto para a Bíblia, como Deus criou corpo, alma e espírito. O corpo a gente bebe água, dorme, né? O espírito, nós oramos, lemos a Bíblia, mas e a alma? A alma, ela está aqui em um outro local. O que fazer com ela? Né? Nós precisamos cuidar dela. Né? Nós precisamos de entender que psicólogo não é para doido, psicólogo é para gente normal como eu e você. E ali estava uma pessoa com um adoecimento que unia o espírito, o corpo e a alma, mas estava na alma, porque a parafilia acontece ali. E há casos que o cidadão ou a cidadã está tão doente que é caso para psiquiatra mesmo. Psiquiatra. Né? Que também não veio só para negócio para doido, não. Ele veio para resolver questões muito sérias que vão te deixar maluco. Existem muitos homens... Com o homens... passar do tempo, né? Existem muitos homens e mulheres de Deus, Celso, por exemplo, que sofrem de depressão. Oi, como tem? Vai recebendo ali muitos casos, né, dentro do gabinete. E o que fazer? É normal, a alma está ali, ele tem alma. Ele tem que procurar a ajuda do psiquiatra, da medicação e cuidar daquilo ali. A gente tem, nós precisamos parar de colocar a culpa no diabo. Tudo é o demônio. Não, muitas coisas acontecem na alma, a gente tem que cuidar dela. É verdade. Olha, para não dizer que nós falamos do João de Deus, isso acontece no meio evangélico, isso acontece no meio católico. Você veja o Papa Francisco fazendo grandes reuniões com seu bispado, por exemplo, com seus cardeais, para ver uma maneira de acabar com a questão da pedofilia dentro da igreja. É verdade. Né? E não há abuso só de homem para homem, certo? Acontece também com as mulheres. Tem uma freirinha que agora há pouco tempo botou a boca no trombone, né? E no nosso meio, por exemplo, muito recentemente, né, nós tivemos o caso de voyeur, aquele que se estimula sexualmente no olhômetro e é capaz até de produzir uma maneira de ver. E isso é muito sério que o senhor trouxe, né? Porque ao invés de envergonhar, a gente está no tempo disso, de trazer, porque ali foi um que se revelou. E quantos passam por sofrem esse tipo de adoecimento emocional, né? Que é a parafilia e não procuram ajudas. Quantos homens não buscam, né?
os sites, os né, sites. os YouTubes da vida traz aí inúmeros filmes, inúmeras maneiras, né, e vê aquele monte de coisa. E esses adoecimentos, essas parafilias, elas geram um comportamento inconsciente de transferência. Então, muitas vezes a gente transfere inconscientemente isso na educação dos filhos, no convívio com as ovelhas da igreja, no convívio com as pessoas do trabalho. Isso vai gerando ali, uma parafilia é suficiente para gerar um adoecimento numa família e às vezes numa geração. É preciso tratar. Voyeurismo, necrofilia, enfim, todos os tipos de parafilia. Como é que você está visualizando, por exemplo, esses casos de agressão que estão acontecendo hoje em cima da mulher? O Brasil está virando um maná disso aí, né? E veja bem, esta violência quase sempre é praticada dentro do lar, pelo companheiro, pelo marido, pelo frequentador do lar. Certo? Meu Deus do céu, poxa vida, sabe, isso parte para uma agressão. Você tentou entender isso? Eu sei que é uma pergunta meio fora do nosso contexto, não é dentro, mas é um assunto tão de agora. Tão recente. Né? Chegam a falar em cerca de 800 casos de denúncia por dia. Eu vi números pela metade, sabe? Eu não sei qual é a verdadeira realidade, mas eu não gostaria de ver um único caso, é claro. Hoje nós estamos num tempo em que, como a gente tem trago, eu fico muito feliz, Celso, por essa oportunidade. Isso é uma pessoa bem resolvida, que traz um tema que precisa ser tratado, né? A gente vai entender que eu quero agradecer essa oportunidade, mas eu quero trazer com muito carinho essa gratidão em nome de todas as mulheres. Certo. Porque o feminicídio hoje está disparado exatamente por conta do silêncio de antigamente. Hoje está se abrindo, né? Peraí, as mulheres estão apanhando, as mulheres estão sendo mortas. É um nível muito grande, é um número muito grande na sociedade, mas por quê? Porque antes, Celso, não tinha o que você faz agora aqui, nesse estúdio. Abrir os olhos, né? Descobrir, desencobertar, trazer a realidade. Eu vejo isso tudo, Celso, que foi a sua pergunta, com muita dor no meu coração por essas mulheres, mas com muita alegria por hoje termos várias formas de encorajar essas mulheres a cuidar delas, da emoção, da saúde física, da saúde mental. E nós precisamos disso, de mais material, de mais informação para alcançar essas mulheres. A maioria delas, Celso, sofre de relacionamento abusivo por questões de infância. Lembra do adoecimento emocional lá, da figura paterna que às vezes não teve, ou de um pai que foi muito cuidador, cuidou como uma princesa, e aí veio um homem e tomou aquela mulher no início como princesa e depois escravizou emocionalmente. A maioria desses relacionamentos abusivos estão ligados a uma questão de infância que não foi tratada. Um abuso sexual, uma rejeição. E a própria Bíblia traz casos semelhantes. Pegue Ló para você ver, ele esteve com as filhas dele. Verdade. E criou uma nova geração que criou aí países hoje não cristãos. Isso. Não é mesmo? É verdade. Dando continuidade a isso, né? É verdade, Celso. Sabe, olha, a gente olha isso e quando vê esse tipo de violência, né? A gente fica pensando exatamente num relacionamento mais prazeroso, mais amoroso, sabe? Que seja bom para os dois. Você precisa de instrução. Nós não temos essa instrução. O homem, ele não perde a ereção ou ele não tem uma disfunção sexual e procura ajuda. Ele acha que foi só aquela vez, então ele vai empurrando, empurrando. Como eu já peguei casos de 23 anos de casamento e uma disfunção sexual, 23 anos sendo empurrada com a barriga. Então nós precisamos dessa instrução, isso é muito sério, né? Procurar a ajuda de um sexólogo cristão, de um instrutor, de um psicólogo e alguém que de fato esteja no mesmo temor que você, espiritualmente falando. Então nós precisamos de instrução. A mulher principalmente, Celso, porque o homem, a maioria deles já vai ter uma sexualidade um pouco mais avançada, porque tem um órgão genital externalizado, toca ali, vai crescendo, tem menos vergonha de tratar, apesar de sentir a masculinidade ferida quando o assunto é fragilidade, né? Verdade. Mas a mulher mais ainda precisa de instrução, porque nós mulheres a gente não tem instrução alguma, né? Normalmente, pelo menos na minha época, era proibido falar de sexo, era proibido falar de orgasmo,
era proibido falar de prazer. E aí, quando a gente traz isso hoje para a nossa geração, existe uma geração muito adoecida, né? Porque não teve a instrução. Então, o primeiro princípio, procure instrução sobre uma sexualidade saudável e plena. Nós estudamos a Bíblia, nós estudamos formas de criar o filho, nós estudamos a nossa profissão, nós estudamos tanta coisa, mas nós não estudamos o prazer e a sexualidade à luz da Bíblia, né? De uma forma plena e sem mácula. E existe, e é possível, e é para nós. Para todos nós, né? Quem quiser te encontrar e te chamar para uma palestra na igreja, ou até mesmo fora da igreja. Isso. Há grupos e tudo mais. Eu palestro te acha pelo Face? Pelo Face, pelo Insta e pelo YouTube também, porque tem uma equipe que fica ali toda ligada nos comentários. Ariane Marques, só procurar nas redes sociais. Eu ministro no Brasil inteiro. Esse ano, graças a Deus, a agenda está lotada até junho. Julho tem algumas datas ainda. Deus tem aberto portas incríveis aí, eu estou muito feliz com isso. Eu e minha equipe, nós vamos até a igreja, até o estado, até o lugar, falar de sexualidade, de relacionamento à luz da Bíblia, com muito carinho, sem constrangimento. Mas se tem uma agenda preenchida até julho, é sinal de que estão interessados. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom que isso esteja acontecendo. Eu fico feliz. Nós estamos cada vez mais presos dentro do lar, dentro de 4 paredes. Sair à rua hoje é complicado. Né? Enquanto os bandidos estão à solta, nós estamos presos e meio que amarrados e tudo mais. Se a gente não viver bem dentro de casa, já viu. E eu acho que faz parte desse congraçamento o relacionamento marido e mulher. É verdade. E é a saúde da família que vai influenciar na saúde da igreja. Isso sempre. Porque quem constrói uma igreja é a família, né? Tudo bem. Tomara que os pais também busquem um pouquinho mais de informação para os próprios filhos. Para instruir os filhos. Para que eles não vejam no mundo suas danças eróticas, suas práticas eróticas, que vão acabar induzindo a uma sexualidade errada. Podemos, de repente, falar disso também, né, Celso? É importante falar de como falar de sexualidade com os filhos. Tudo bem. Abrimos as portas. Obrigada. Eu te agradeço. Tá bem? Bom conhecê-la. Muito obrigada. Já virou freguesa aqui. Obrigada. Tá bem? Eu sou super fã, gente. Pensa no quanto eu fiquei emocionada, porque eu sou super fã do trabalho dele. Tá bem. Eu que te agradeço mesmo. Obrigada. De coração. Obrigado. Obrigado por nos acompanhar também. Para você que teve coragem de nos acompanhar. Se não tratei do assunto como deveria no seu pensamento, me desculpe, né? Mas quem sabe, de repente, à luz da Bíblia, você veja que podemos tratar deste assunto, sim, e cada vez mais intimamente, porque a Bíblia o trata intimamente. Eu te convido a ler o livro de Cantares, mas leia dando vazão ao Espírito Santo, e você vai chegar à mera conclusão de que a sexualidade faz parte dele, com amor, desde o princípio até o seu final. Grande abraço.